fortes, firmes. O que eu quero falar com vocês hoje é sobre pessoas certas em tempos de incertezas. A bem verdade disso é que muitas vezes nós estamos passando por dificuldades na nossa vida, talvez financeira, doença, até uma questão espiritual que as pessoas têm passado. E é bem verdade que muitas vezes Deus manda pessoas até nós. Manda pessoas que nós não conhecemos, manda pessoas que nós conhecemos bem, para nos dar uma injeção de ânimo, para falar coisas que nós precisávamos ouvir naquele momento. O nosso cérebro é uma máquina perfeita. O nosso cérebro, ele produz a endorfina, ele produz todo tipo de hormônios para o nosso corpo, e a endorfina é uma das drogas mais poderosas que o nosso organismo tem, porque é pela endorfina que nós ficamos tranquilos, é pela endorfina que nós ficamos calmos, é pela endorfina que nós não sentimos dor no corpo, e assim por diante. É uma química poderosa que Deus deixou dentro do organismo, e ela é liberada através do nosso cérebro para todo o corpo. Então, muito melhor que nós ouvimos coisas boas e nos fortificamos para isso, porque o nosso corpo liberará muito mais endorfina para que a gente não sinta dor. Eu fico imaginando Jó naquela época, com todo tipo de problema, lepra dos pés à cabeça, câncer. Quanta dor que Jó não sentia. Muito mais dor ele sentia quando aquelas pessoas chegavam até ele, os ditos amigos de Jó, e começavam a falar que Jó estava errado no que estava fazendo. Eu fico imaginando a dor que ele sentia por não produzir endorfina nesses momentos. Mas quando Jó estava sozinho, Jó orava a Deus. Jó entendia que orando a Deus, ele iria produzir essa endorfina. A dor iria diminuir. E isso é bem verdade, façam uma experiência. Se estiverem com dor de cabeça, algum tipo de patologia, orem a Deus. Comece a agradecer a Deus pelos momentos que você tem. E até pelas coisas que você ainda não tem. Agradeça antecipadamente. E você vai ver algo grandioso acontecer no seu corpo, na sua mente, no seu espírito. A Bíblia fala de Davi e de Jonatas. Davi, que foi um grande rei, todos conhecem. Mas Davi, ele era subordinado ao rei Saul, que era o pai de Jonatas. Aconteceu que naquela época, Saul, por ver que Davi estava se destacando muito mais do que ele, a Bíblia diz que Saul começou a ter inveja de Davi. Fala claramente, inveja de Davi, porque Davi começou a sobressair, mas Davi não era o rei. Mas Davi tinha sido instituído para ser um rei um dia. Então, Davi encontrou uma pessoa certa no tempo de incertezas, que foi o próprio filho de Saul, que era Jonatas. Jonatas era tão amigo de Davi que ele fazia qualquer coisa. Jonatas chegou a desafiar o próprio pai, pela amizade que ele tinha por Davi, porque Jonatas sabia que o próprio rei Saul estava com inveja de Davi. Em 1 Samuel 20, capítulo 20, versículo 4, a palavra de Deus diz: e disse Jonatas a Davi: o que disser a tua alma, eu te farei. Eu fico imaginando a fidelidade desses dois homens, através da amizade, quando, nos momentos de incertezas, eles eram as pessoas certas, um para o outro, para poder acariciar, para poder falar palavras de esperança, para poder motivar e para poder, muitas vezes, mostrar o caminho de fuga, como o próprio Jonatas fez para Davi, mostrando um caminho de fuga para que os soldados do pai dele, o rei Saul, não matassem o próprio Davi. Uma vez nós tínhamos um carro, essa história é conhecida, né? E esse carro, na verdade, um dia aconteceu um acidente com esse carro. Mas eu, na verdade, na época também não tinha condições financeiras para mandar arrumar o veículo. Então eu fui a um amigo, depois eu fui a outro amigo, e fui a mais outro amigo, mas ninguém conseguiu o dinheiro. Ninguém me prestou o dinheiro para que eu pudesse consertar o carro. Então, no momento que eu já estava com muitas incertezas naquela época, eu logo era um recém-convertido, depois de muitas incertezas, logo apareceu alguém lá em casa. Uma pessoa que eu menos esperava. Uma pessoa que eu muitas vezes já tinha comentado mal sobre ela, mas não conhecia ela. E essa pessoa apareceu lá e disse: eu estou sabendo que você tem um problema com o seu carro e você precisa de algumas peças. Eu disse: sim, realmente tenho, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Ele disse: não te preocupa, vá lá, pega as peças que você precisa e você vai me pagar quando você puder. Ou seja, Deus mandando a pessoa certa no momento de incerteza.
Mas muitas vezes nós pensamos que as pessoas certas são aquelas que nós queremos que sejam. Mas as pessoas certas que Deus manda muitas vezes são aquelas pessoas que nós menos imaginamos. Talvez aquela pessoa que você falou mal, talvez aquela pessoa que você não gosta, talvez aquela pessoa que você até tem uma certa simpatia, talvez um pai que você não dá muita bola, talvez uma mãe que você renega, talvez um próprio irmão de sangue que você não está muito assim com ele. São essas pessoas que Deus manda para te ajudar no momento de incerteza no seu caminho. Em Atos 3,6, a palavra de Deus diz: E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Naquela época havia um homem aleijado. Ele estava há muito tempo ali. Ele estava lá mendigando, pedindo um pouquinho de pão, talvez algumas moedas, e as pessoas passavam ali num ato de compaixão e davam alguma moedinha ou esmola para esse homem. Mas quando Pedro disse: Eu não tenho ouro e nem prata, eu fico imaginando o que passou na cabeça daquele homem. Estou aqui há tanto tempo, caído aqui, jogado, precisando de um dinheiro, e esse homem vem e diz que não tem nem ouro nem prata. Fico imaginando, por que ele não vai embora de uma vez? Mas Pedro foi a pessoa certa no momento de incerteza desse homem. Pedro disse: Não tenho ouro nem prata, mas tudo que tenho eu vou te dar. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. O interessante é que simplesmente não levantou e andou. Toda a estrutura molecular do corpo desse homem foi restaurada. Seu cérebro, sua audição. Porque uma pessoa que não anda desde a infância, se ela ficar de pé do dia para a noite, ela não vai conseguir se firmar. Existe toda uma estrutura óssea, uma estrutura muscular, que tem que ser reforçada. E os milagres naquela época aconteciam dessa maneira. Era restauração total. Não havia dúvida do que era sido feito. Agora, você vai perguntar: Mas Edson, como é que eu vou reconhecer se essa pessoa que veio no meu caminho, no momento de incerteza da minha vida, como é que eu vou saber se essa pessoa é certa? Como é que eu posso saber disso? Bom, é muito simples. Você vai saber disso porque essa pessoa que vai chegar até você vai te trazer uma palavra de esperança. Não vai ser uma pessoa que vai tomar o teu tempo, não vai ser uma pessoa que vai te colocar para baixo, não vai ser uma pessoa que vai querer usurpar desse pouquinho de esperança que você tem, não. Ela vai somar com você. O próprio apóstolo Paulo disse: Chorai com os que choram e se alegrai com os que se alegram. Ou seja, chorar com os que choram não é você chegar lá, ver a pessoa triste, abandonada, e você chegar lá e ficar chorando com ela. Não. Pessoa triste e abandonada, você chega lá e dá força para ela. Isso é chorar com os que choram. Então, você acaba identificando quem são essas pessoas. Mas muitas vezes, Deus manda pessoas certas no momento de incerteza da sua vida e você deixa escapar. Você deixa passar adiante, por não acreditar que essas pessoas realmente são pessoas que estão somando na sua vida. Porque elas já estão há muito tempo na sua vida, elas já falaram muita coisa para você, elas já te motivaram. Então, parece que agora tudo que as pessoas vão falar para você, parece que não tem mais proveito. Parece que tudo se acabou. Então você acaba indo atrás de outras pessoas. Mas lembre-se, você não precisa ir atrás das pessoas. Deus manda as pessoas certas no momento de incerteza. Neemias, quando foi reconstruir o muro em Jerusalém, haviam três pessoas chamadas Sambalete, Tobias e Gesem. Esses homens causaram muito mal para Neemias. Eles tentaram desmotivar Neemias, tentaram desmotivar o povo quando falaram que o próprio muro que Neemias estava construindo, apenas uma raposa soprando o muro iria cair. Mas lá na frente, essas pessoas que falaram mal de Neemias estavam aptas a receber Neemias na casa dele. Sambalete disse: Olha, Neemias, em outras palavras, vem aqui, vamos almoçar junto, vamos tomar um café junto aí, eu quero ter uma amizade com você. Neemias identificou que essas pessoas estavam apenas armando uma armadilha para ele. E Neemias disse: Não, agora eu não tenho tempo, eu tenho uma obra para fazer. Aprenda a identificar as pessoas certas no momento de incerteza. Paulo diz em 1 Coríntios 1,10: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Se você está congregando na sua igreja, se você está na sua empresa, some com o seu patrão.
Dê a ele ideias que possam elevar a empresa dele à frente. Dê à sua família ideias que possam deixar ela de maneira mais à vontade. Dê ao seu esposo ideias para ele fazer você mais feliz. Dê à sua esposa ideias para que ela possa fazer você mais feliz. Faça isso, tenha o mesmo pensamento. Se você está congregando, não sei qual é a sua denominação, qual é a sua igreja, está nos vendo agora por um vídeo, lembre-se, tenha o mesmo pensamento, talvez lá do pastor que você está seguindo. Edson, mas eu não concordo do jeito que ele prega muito manso, ou ele ri demais, ou ele fala muito alto. Lembre-se, se você for sair um dia da sua igreja, para congregar em uma outra igreja, não esqueça de pedir a bênção para o seu pastor. Nunca abandone-o, porque a palavra de Deus mostra que muitas vezes, quando você acha que as pessoas não são as pessoas certas no seu caminho, e você as abandona, eu garanto para você, como diz as Escrituras, que as coisas acabam não indo muito bem para você. Eu lembro de uma mulher, agora há algum tempo atrás, ela estava passando por um problema na igreja dela. Havia entrado um outro pastor no local e a coisa não estava indo muito bem, toda aquela euforia e animação que ela tinha quando ia para os cultos, não era mais a mesma coisa. Os seus filhos foram tirados do grupo de louvor e ela estava realmente desmotivada a ponto de sair da igreja. Talvez ela estava focando apenas no pastor, talvez apenas nos filhos que estavam tocando, talvez ela estava de alguma maneira tentando encontrar uma razão para que as pessoas pudessem colocar ela para cima. Então ela disse: Edson, eu ouvi uma das pregações de vocês lá da Jesus Vida, foi essa semana, e quando eu ouvi a pregação, eu entendi a mensagem que Deus quis passar. Então hoje ela está firme na igreja, permaneceu lá, simplesmente porque uma das nossas pregações foram certas no momento de incerteza da vida dela. O interessante também é que muitas pessoas querem abandonar aquelas pessoas que sempre deram suporte quando elas estavam no momento de incerteza. Eu lembro de Elias e Eliseu, eu lembro de Paulo e Lucas, eu lembro de Moisés e Josué, de Davi e Jonatas, de Jesus e Lázaro. Essas pessoas nunca abandonaram os seus líderes religiosos. Elas não abandonaram. Lázaro não abandonou Jesus, Eliseu não abandonou Elias, Lucas nunca abandonou Paulo, tanto que Paulo disse: todos me abandonaram, somente Lucas está comigo. O interessante, mas todas aquelas pessoas que acabaram abandonando os seus líderes, abandonando aquelas pessoas que sempre motivaram, abandonando muitas vezes o pai, a mãe, os irmãos de sangue, achando que eles não têm nada a oferecer para você, abandonando seus irmãos da sua igreja, abandonando as pessoas da sua empresa, achando que elas não têm nada a oferecer para você. É uma questão de tempo até que Deus prove você nessa área. Ló, quando abandonou Abraão, teve grandes problemas, teve que sair fugido de Sodoma e Gomorra. Os irmãos de José do Egito, quando abandonaram, que são os filhos de Jacó, jogaram José numa cova, passaram por grande dificuldade e chegaram no final a ser humilhados por o próprio José. Quando Saul começou a abandonar Davi, e Saul sabia que Davi iria ser o próximo rei, o final de Saul foi a morte. Todos aqueles que abandonam as pessoas que sempre os ajudaram, no final sempre vem uma aprovação maior. Quando os espias foram enviados para conhecer a terra prometida, o interessante é que apenas Josué e Calebe vieram com uma nova perspectiva de vida. Mas 10 espias aproveitaram, fizeram um grande barulho, um grande alvoroço entre aquelas pessoas que estavam no deserto e abandonaram Moisés. Mas Josué e Calebe nunca abandonaram Moisés. Tanto que Josué foi o grande sucessor de Moisés, porque acreditou no que Moisés estava falando. Ele tinha certeza que aquelas palavras não vinham de Moisés, aquelas palavras vinham do próprio Deus. O próprio Simão, o sirineu, ajudou Jesus no momento de incerteza. Quando Jesus estava lá caído, pronto a deixar tudo caído, a cruz, não tem mais força para levantar. Então, um centurião daquele deu a ordem para que esse próprio Simão, o sirineu, ajudasse Jesus a levar a cruz. Então Simão foi o quê? Simão foi, na verdade, aquela pessoa que ajudou Jesus no momento de incertezas, no momento de fraqueza de Jesus, no momento de humanidade de Jesus. Jesus sentia tanta dor, tanta angústia no coração, porque Deus o tinha, na verdade, meio que abandonado Jesus.
porque os pecados de toda a humanidade estavam sobre Jesus. E Deus não suporta pecado. Então Deus se afastou de Jesus. E Jesus sentiu todo aquele peso humano, aquela dor das chicotadas, das chibatadas. E esse homem, Simão, ajudou Jesus naquele momento. Impressionante isso. Lembre-se, você pode fazer mais. Eu conheço uma pessoa, ele é pastor de uma outra igreja. Então, quando ele era pequeno, ele sempre foi instruído no caminho do Senhor pelos seus pais, que também são pastores. E depois de algum tempo, essas coisas aconteceram, ele cresceu e começou a ministrar o Evangelho. Mas algo aconteceu, o pai dele não estava contente da maneira que ele estava ministrando o Evangelho. Mas bem, ele era um homem de Deus também, né? Esse garoto cresceu e ficou um grande homem de Deus, mas ele simplesmente ampliou a visão dele em relação às coisas de Deus. Você não é obrigado a compartilhar toda a visão que as pessoas que estão com você têm, que o seu patrão tem. Você pode ir além. Então você tem que ter sábio, tem que ter sabedoria para entender o que Deus está fazendo na vida dessa pessoa. Então, depois de muito tempo, o pai dele, por ser um pastor, acabou que abandonando o filho. Simplesmente porque o filho estava pastoreando a igreja de um modo em que as pessoas estavam sendo mais motivadas. Ou seja, esse homem, esse pastor, esse garoto, chegou até a salvação de Jesus. Mas depois que ele entendeu a salvação, ele foi além. Ele foi buscar as bênçãos que Deus tem para ele. Ele foi motivar as pessoas que elas podem ser mais aqui nessa terra. Ele foi dizer que essas pessoas podem viver uma vida feliz também aqui, mesmo com tantas incertezas. Porque Deus bota as coisas certas onde nós achamos que somos incertos. Deus abre caminho onde nós não temos um caminho. Talvez o seu filho está passando por um momento de decisão na vida. Isso acontece entre os 18, 20, até os 25 anos, as pessoas ainda acabam tendo um momento de não saber para onde vão, se vão para o norte, para o sul, se vão para o oeste, elas ficam indecisas na vida. E muitas, por causa disso, caem em drogas, caem em problemas de prostituição. Já outras que têm conselhos sólidos acabam restaurando a vida e encontrando o caminho para seguir adiante. Essas coisas acontecem. Então em Gálatas 6,10 fala: fazei o bem, mas primeiramente os que são da família da fé. Faça o bem a todos, as pessoas da sua comunidade, faça o bem aos seus amigos, mesmo que eles não congreguem na sua igreja, mesmo que eles não tenham a mesma fé que você tem. Mas lembre-se, faça primeiro o bem àquelas pessoas que são da família da fé. Aquelas pessoas que acreditam nesse Deus que você acredita. Aquela pessoa que sente a energia que você também sente. Faça isso e você será abençoado. Em Provérbios 14:21, o salmista diz: o que despreza o seu próximo peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Eu lembro de uma certa vez, eu estava vindo de uma outra cidade, eu e a minha esposa, estávamos indo, na verdade, para uma outra cidade, e no meio do caminho, em um grande trevo, nós nos deparamos com um grande acidente. Eu, como sou bombeiro civil, tenho todo o material dentro do carro, e às vezes quando eu posso parar, e eu vejo que há necessidade, eu paro quando os bombeiros não estão lá, e ajudo, porque também fiz treinamento para isso durante muitos anos. Então, se você quer ajudar alguém em algum acidente, veja se você também está apto para fazer isso. E se você estiver apto para fazer isso, lembre-se que você tem a responsabilidade de ajudá-lo. Então é interessante que nesse momento que nós chegamos lá, eu peguei o meu material e fui até o carro, e tinha muita gente, você sabe, quando dá acidente tem muitas pessoas ao redor. Se você botar uma barraquinha de cachorro-quente ali, você ganha algum dinheiro. Estou brincando. Mas chegando lá, eu encontrei um amigo meu bombeiro, sozinho. Ele estava indo para a faculdade, desceu do ônibus e estava lá, apenas com 2 luvas, tentando ajudar aquelas pessoas. Haviam 2 pessoas adultas e uma criança dentro do carro. Então, quando eu cheguei, eu levei o material, os bombeiros demoraram praticamente mais de 1 hora para chegar, e algo impressionante aconteceu. Quando eu cheguei, ele sorriu, porque ele sentiu a segurança de mais alguém, mais algum companheiro, que tinha o mesmo discernimento que ele tinha, que tinha o mesmo conhecimento que ele tinha para ajudá-lo. E foi uma coisa muito boa. Depois de algum tempo, eu recebi do comandante do bombeiro um elogio de
por coragem, bravura, coisa que eu não ligo muito, porque tudo que eu faço é para o Deus, o meu Deus poderoso. Mas é interessante, quando você faz algo bom para alguém, as pessoas reconhecem. Quando você faz algo magnífico para alguém, as pessoas reconhecem isso. Lembre-se, Deus está com você em todo o tempo, Deus é um Deus maravilhoso e Ele quer mandar as pessoas certas no momento de incerteza da sua vida. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você sente, mas Deus tem tudo e muito mais para que você saiba que Ele está contigo em todo o tempo, Ele quer te levar em lugares altos e Ele quer te fazer e realizar todos os sonhos que Ele colocou no seu coração. Quem crê nas palavras, diga amém. Amém. Vamos aplaudir a Jesus. Agora que você ouviu a nossa pregação, eu quero só dizer a você que você pode ser mais. Aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu não sei qual o momento que você está passando agora. Eu não sei qual a dificuldade na sua vida. Talvez no seu casamento, talvez com seus filhos, talvez uma dificuldade espiritual, talvez você não se encontrou ainda na vida, quer fazer muitas coisas e acaba não fazendo nada. Mas eu quero dizer a você, e tem uma palavra de esperança, que Deus tem o melhor para você. Deus sabe o que é certo, e não há nada nesse mundo que você não possa fazer, se Deus te der condições para fazer. Em nome de Jesus, é isso que eu declaro, e eu, com certeza, tenho toda a certeza do mundo que a sua vida vai melhorar e vai ficar de modo esperançoso.